Bom dia! Palavra do dia hoje, Lucas capítulo 5, o versículo 5 que diz: Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Querido, Pedro aqui, ele começa a demonstrar para Jesus o quanto seria impossível Jesus trazer peixes naquela ocasião, porque a ocasião era delicada e era difícil. Ele tinha lançado as redes, trabalhado a noite toda e não havia pegado nada. E dentro dessa situação, aleluia, ele começa a sentir que aquilo não teria condição de acontecer. Mas quando ele observa que quem está falando era o mestre, porque outrora Jesus já havia pedido o barco dele emprestado e disse assim: afaste um pouco esse barco da beira do lago de Genezaré. A multidão era muito, queria oprimir Jesus, né? Está perto demais dele. E Jesus agora estava pregando para uma grande multidão. Pedro não tinha noção do que ia acontecer na vida dele. Toda vez que nós permitimos com que Jesus verdadeiramente entre no barco da nossa vida, nós não temos noção do que vai acontecer. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, a nossa história muda. A nossa história vai ganhar forma, a nossa história vai ganhar vida, a nossa história vai ganhar peso. O barco era leve, um barco de antigamente pesava média de uns 50, no máximo 60 quilos. Jesus pesava a média de 70 a 70 e poucos quilos, segundo o historiador. Jesus não era muito gordo, mas agora o barco de Pedro ganhou peso. E não foi qualquer peso, não. Não é alabanduria séria mandarábia, algo que muitas vezes vem para dizer que tem um peso na vida da pessoa, mas não muda, não. Ele estava ganhando o peso do mestre, daquele que estava ensinando uma multidão. Você imagina que Pedro, João, Tiago e todos que estavam ali estavam maravilhados, ouvindo o sermão de Jesus e a palavra que saía da sua boca, a ponto que quando Jesus fala com ele, ele o chama de mestre, porque entende que ele não era qualquer homem, alabanduria sébia, que tinha pedido para entrar no seu barco. Eu quero que você entenda nessa manhã, que aquele que entrou dentro do barco da sua vida, trouxe peso, e ele é o diferencial da sua história. Ele é aquele que te muda, que te transforma, ele é aquele que te dá vida, ele é aquele que te dá paz no meio da guerra, ele é aquele que está falando com você hoje, e dizendo para você através dessa simples palavra: eu entrei no barco da tua vida, te prepare, porque é agora que eu vou mudar situações que para você foi de decepção, frustração e angústia. Porque Pedro, quando ele apresenta o impedimento para Jesus, a alabanduria sébia, ele estava dizendo: eu estou frustrado, eu estou decepcionado, eu queria ter trago o alimento para casa, eu queria ter trago o alimento para poder vender, o peixe para poder vender, eu não peguei nada, nós já lavamos até as redes, estamos guardando, e o Senhor está dizendo para a gente voltar. Estava dizendo: Senhor, alabanduria sébia, nesse lugar aí não tem mais nada não, mas sabe o que Jesus, ele fala contigo nessa manhã? Ele está dizendo: tem sim, vai lá, porque eu dou ordem, alabanduria sébia, para os peixes. Vai lá, porque eu dou ordem para essa situação de frustração, de decepção, essa situação que muitas vezes, quem sabe, você se sentiu até fracassado, dizendo: eu tenho tantas habilidades com isso, eu tenho tantas experiências na minha vida, alabanduria sébia, eu tenho tanto isso, tenho tanto aquilo, mas por que eu estou vivendo isso no dia de hoje? Ei, amado, alabanduria sébia, você está vivendo tudo isso no dia de hoje, porque Jesus ainda quer manifestar a glória dele, porque ele quer te dar uma experiência que ele entrou no barco da sua vida. Você está achando que a tua vida vai à deriva? Você está achando que o seu barco está sem rumo? Você está achando que a sua vida está sem direção? Quantos cristãos eu conheço que às vezes dizem: parece que eu estou perdido, irmã, me ajuda em oração. Você não está, não. Jesus está no barco da tua vida e Ele está provando a tua obediência em acreditar na palavra dEle. Ele está provando você e mostrando para você: vem que eu quero que você me conheça de perto. Sabe quando você conhece Jesus? Alamanduria sebe, nos momentos de maior dificuldade, momento de frustração, momento que você põe a mão na cabeça,
aleluia, que se senta e se abaixa e muitas vezes diz: o que eu vou fazer agora? É aí que Jesus, ele se apresenta como esse que muda a tua história. Ele dá essa luz, ele ilumina o seu caminho. Eu vim te dizer, alabanduria sébia, que você não está perdido dentro dessa situação, que essa situação não vai ficar da maneira que está aí. O Senhor está falando aqui agora profeticamente com alguém. Oh glória, anduria sébia. O Senhor está falando contigo. Eu entrei, foi no barco da tua vida, e tu vai ver o que eu vou fazer a partir de agora. Você não me permitiu com que eu entrasse? Então te prepara, porque tem milagre. Te prepara, porque tem coisas novas, novidades para chegar na sua vida. Parecia um dia comum, tipo assim: hoje o dia não foi bom, eu não peguei nenhum peixe. Mas Pedro olha para ele e diz: olha, mestre, mas segundo a sua palavra. Ele percebeu que ele era um mestre, ele estava pregando para uma multidão, eles já observavam Jesus, alabanduria sébia, e ele falou: sobre a tua palavra, estava dizendo, porque eu sei que a tua palavra não é de homem, a tua palavra não é qualquer palavra, estava dizendo: sobre ela que você está falando, nós iremos. E Jesus falou: entre nesse lago adentro aí agora. Oh glória, você imagina Jesus ali, alabanduria sébia, você imagina ali, aleluia, Pedro ali tendo essa experiência, Tiago, João, e ele vendo um grande mover de Deus. Você imagina ali, quem sabe o vento assoprava nos cabelos de Jesus e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, anduria sébia, e quem sabe bateu a dúvida, bateu a insegurança: nós tentamos tanto, será que vai ter alguma coisa aqui ainda? Nós lançamos a rede a noite toda, estamos cansados, será que ainda vai acontecer algo? Sabe o que Jesus está te falando? No lugar desse cansaço espiritual, emocional, psicológico, conjugal, o Senhor está dizendo: tenta mais uma vez. O Senhor está dizendo para você: lance a rede mais uma vez, porque nesse lugar aí eu vou te surpreender. É a minha palavra que está falando contigo. Lance a rede. Alá e anduria sébia, eu estou sentindo Jesus aqui. Lance a rede, ele está falando profeticamente. Há uma unção sendo derramada aí sobre a tua vida agora, alabanduria sébia, e vai ter milagre. Eles lançam uma rede, e agora a Bíblia diz que é tanto peixe que o barco parecia que ia a pique, mas não foi não. Parecia que a rede ia se romper, mas não rompeu não, porque aquilo que é teu, não vai se perder um peixe sequer. Agora eu te digo uma coisa: quando a bênção chega no lugar da frustração, do fracasso, você vai ter para dar e para emprestar. A Bíblia diz que foi necessário chamar os outros barcos, aleluia, os outros companheiros. Você imagina eles gritando: ei, vem cá, aconteceu um milagre, nós pegamos muitos peixes. Oh glória, e aquela presença de Jesus ali, aquela glória de Deus naquele lugar. É assim que Jesus está falando contigo: ei, você vai anunciar o tamanho do seu milagre, você vai anunciar, oh glória, no tamanho daquilo que Jesus está fazendo na sua vida hoje, na sua história. Eu vim ministrar que ainda nesse ano, ainda nesse tempo, aleluia, glória a Deus, Deus ainda vai te surpreender no lugar que foi fracasso, no lugar que foi derrota, no lugar que foi frustração, no lugar que foi decepção. O Senhor vai te surpreender, alabanduria sébia, e este milagre vai virar notícia, porque você vai ter que chamar outros para ver aquilo que Deus fez de maravilha na sua vida. Você vai ficar tão surpreso que vai dizer: Senhor, eu sou só um pecador, nem sou digno de me aproximar de ti. E Jesus vai te surpreender dizendo: alabanduria sébia, eu te chamei para viver uma grande chamada comigo, e esse tempo é agora. Querido, que Deus abençoe a tua vida. Eu estou sentindo Deus muito forte nessa palavra. Jesus falou muito dentro do meu coração nessa palavra. Ela não é só para você, ela é para mim também. E Deus tem novidade para você. Peixe na Bíblia Sagrada não significa só almas, mas significa também novidade. Compartilhe esse áudio com família, com amigos. Abençoe vidas. Que Deus te abençoe. Um beijo carinhoso para você. Quem fala contigo é a pastora Valéria.